Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Dias Mangurini Neves, sou professor formador da Casa do Educador, TD Praz. Eu também sou professor da rede municipal de ensino, do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, sou professor de Geografia na escola Professora Jani Chaves. E também sou professor de Geografia no ensino médio da rede privada de ensino no Colégio Apoio. Hoje falaremos sobre as contribuições da geografia para o entendimento da pandemia, essa pandemia da Covid-19. Então, antes de falar da Covid-19, dessa pandemia da Covid-19, vamos falar o que é geografia, o que seria essa ciência geográfica. Geografia é o estudo da sociedade, das relações da sociedade com a natureza. E tem várias temáticas que eu posso abordar dentro da geografia. Então eu tenho a temática aqui da globalização, que eu vou discutir inicialmente, depois vou para a geografia urbana, discutir um pouco as relações da expansão urbana sobre essa pandemia, vou falar um pouco da geografia econômica, as relações econômicas tanto no mundo quanto no Brasil em relação a essa pandemia, geografia ambiental um pouco depois, e depois a geografia cultural, os estudos das diferentes religiões que vão afetar um pouco e problematizar sobre o isolamento, a efetividade desse isolamento. A geografia do turismo, que vai analisar os impactos do turismo e também as potencialidades que o turismo pode causar em alguma sociedade ou em alguma região. Eu posso também trazer nessa abordagem a geografia da população, para estudar e analisar tanto em relação à demografia, ao estudo populacional de aumento da população ou diminuição da população, mas também discutir a desigualdade social e racial sobre essa problemática da pandemia. E por fim, a geografia da saúde. A gente trabalha com a geografia da saúde na ideia de utilizar a cartografia para mapear tanto o isolamento quanto a ocorrência dessas pandemias ao longo das regiões mundiais e também no território brasileiro. Então vamos lá. Inicialmente, a pandemia, todo mundo sabe, começou aqui na China, certo? Na Ásia. E daí ela foi passando para o Sudeste Asiático, passando ao longo de um mês, mais ou menos, no mês de janeiro, e depois foi passando, primeiro por Oriente Médio, depois para a Europa, onde atingiu Itália principalmente, depois foi atingir Espanha, França, Reino Unido principalmente, e depois passou para a América. Chegando na América, ela chegou na América Latina, mas chegou com muito mais força nos Estados Unidos. Não a própria pandemia chegou com mais força, mas é uma política de isolamento ou não que vai ocasionar uma maior contaminação da população ou não. Então, inicialmente aqui, começando com a globalização. A globalização, praticamente, ela é o quê? Ela é um processo de aumento da velocidade dos meios de comunicação e dos meios de transporte que vão promover um aumento das relações sociais e culturais dentro do globo terrestre. Então, se a gente for pensar lá no século XV, quando haviam as grandes navegações, o deslocamento das pessoas demoravam cerca de 3 meses, e isso por navio, né? Por embarcações. E hoje em dia, pensando em Portugal e Brasil, 3 meses. Hoje em dia, a gente faz esse mesmo deslocamento, nessa mesma área, nesse mesmo comprimento, nessa mesma distância, através de um voo que dura mais ou menos 12 horas. Então, a gente avançou muito na velocidade e faz com que haja como se fosse uma diminuição do tempo. Então, a gente diminui as distâncias através do desenvolvimento tanto das técnicas de transporte e técnicas de comunicação para diminuir esse tempo. E com esse avanço tecnológico, com maior locomoção de pessoas, transporte de pessoas e de comércio, o que vai acontecer? Vai acontecer uma maior proliferação de doenças ou pandemias. Então, com o aumento dessa velocidade de relações pessoais ao longo do espaço, isso lá na década de 80 já se falava, vai haver a proliferação de cada vez mais pandemias, que é o que está acontecendo. Então, aconteceu o MERS, o SARS e agora a Covid-19. Isso tudo pelo maior deslocamento das pessoas, pela maior rapidez, agilidade do deslocamento das pessoas. Então, nessa imagem aqui, nós temos
A primeira são as circulações de aviões ao longo do planisfério terrestre. Então a gente tem uma maior movimentação no Sudeste Asiático, na Europa e na América, principalmente a América do Norte, ali no Nordeste dos Estados Unidos, onde fica Chicago, Nova York. E olha o que acontece na proliferação da pandemia. Maior deslocamento da pandemia aqui no Sudeste Asiático, maior ocorrência de contaminados no Oriente, no Oriente Médio, na Europa e na América, precisamente aqui na América do Norte, no Nordeste dos Estados Unidos. Nova York sendo o epicentro hoje, que os jornalistas estão falando, o epicentro da Covid-19. A gente pode também discutir aqui em relação à geografia urbana, um pouquinho da geografia urbana, né? Esse avanço das cidades sobre as áreas de vegetação pode ocasionar também essas pandemias. Então, olha o que o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele vai dizer. Vai dizer que o surto da Covid-19 ele é reflexo dessa degradação ambiental. A expansão do agronegócio, a expansão de madeireiras e de mineração sobre áreas de florestas vai diminuir as áreas de floresta e começa a haver uma aproximação da sociedade, dos seres humanos, com animais selvagens. Esses animais selvagens, eles trazem vírus que para eles não fazem nenhum efeito, mas para a gente fazem. Então, aqui nesse esqueminha, nesse desenho da árvore água do Instagram, ele mostrando aqui a devastação da floresta, com a retirada da floresta, a aproximação dos seres humanos com esses animais selvagens, por exemplo, o morcego, pode ocasionar a Covid-19. Outra questão, ebola através do macaco, o HIV através do macaco, o SARS através do gato selvagem, a MERS do Oriente Médio foi através dos camelos lá na Arábia Saudita. Então todos esses animais selvagens, quando se aproximam da gente, começam a ter esse avanço dessas pandemias, ok? Outro ponto que a gente pode relacionar aqui é a geografia econômica num contexto de macroeconomia, geografia econômica analisando o mundo. Então vamos lá. Com a diminuição da utilização do petróleo, como a gente está em isolamento e diminui a produção industrial, então a gente vai ter uma diminuição de circulação de transporte e diminuição industrial, que vai promover uma diminuição da utilização de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural. E com isso, com a diminuição do consumo desse petróleo, por exemplo, dessa commodity, o que vai acontecer? A gente com a diminuição da demanda, vai diminuir o preço do petróleo. Por isso que a gente vê essas relações e negociações da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para tentar ou segurar ou baixar de vez o preço do petróleo. Outra questão é essa diminuição da produção industrial e essa necessidade do Estado em intervir. Como assim? Quando tem uma diminuição da produção industrial, isso vai afetar, obviamente, empresários e trabalhadores. Quando tem uma diminuição de empregos, de renda para esses trabalhadores, eu estou afetando várias famílias ao longo do mundo. E daí você começa a perceber, a analisar um processo de mudança de discurso de líderes mundiais que tendem a ser mais neoliberais. Por exemplo, o Macron na França. O Macron na França ele vai falar, que é um líder, é o presidente da França e é um líder neoliberal, ele vai dizer o quê? Que a gente tem que rever essa política neoliberal. Como assim? A gente tem que perceber que o Estado é importante para intervir em alguns momentos. Por exemplo, agora, quando acontece essa pandemia, o Estado precisa dar renda para essas indústrias, porque senão elas quebram, e isso afeta a economia do mundo, do Brasil e do mundo, e você precisa dar uma renda para essa população que perdeu o trabalho. Por exemplo, essa ajuda de custo de R$600 que está havendo aí na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica disponibilizando para algumas pessoas. Outra questão é o tamanho do Estado. Então, uma política que antes era de cada vez mais privatizações, começa-se a pensar, será que é positivo? Então, em relação ao Brasil e os Estados Unidos, em relação aí ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a nossa atividade médica, ela foi muito mais existente que nos Estados Unidos.
A pandemia chegou muito mais forte lá nos Estados Unidos do que aqui, porque aqui a gente tem uma área de pesquisa através, por exemplo, da Fiocruz, a gente tem uma área de produção de vacina, uma área de postos de saúde, de hospitais e o próprio SAMU, tudo isso é do SUS. A própria vigilância sanitária é do SUS, ela que vai fortalecer medidas de segurança da saúde dos brasileiros, por exemplo, para a entrada de algum alimento que possa estar contaminado. Então, por isso que há a importância de se garantir alguns setores estatais do governo federal e que se está pensando no mundo afora. Então, quando o prefeito de Nova York fala que seria bom se eles tivessem um sistema único de saúde, eles estão falando, o nosso exemplo é o SUS. Tá? Outro ponto que a gente pode abordar aqui é a geografia econômica no contexto do Brasil. Então, o Brasil se relaciona muito com a China. Então, a gente exporta muito da China e importa muito da China. Então, com a China utilizando toda a sua política econômica voltada para a recuperação da saúde da sua população, a produção e a construção de hospitais, ele para de produzir industrialmente. E daí o Brasil vai diminuir o recebimento de alguns produtos. E você vai parar, basicamente e inicialmente, as automobilísticas lá da região do ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano. E com essa diminuição dessas automobilísticas, obviamente vai ter empresas nacionais paradas e falta de emprego, aumento de desemprego no Brasil. Outra questão é a diminuição das exportações nacionais. Então, como a China não consome muito produto, para de consumir produtos no mundo inteiro, ela vai também parar de consumir produtos do Brasil. Então, a gente vai diminuir nossas exportações. E daí você afeta um pouco a economia. Basicamente, o que está funcionando no Brasil hoje em dia é o agronegócio. Basicamente, o agronegócio. Se não fosse essa produção, estaria mais difícil ali para a economia do país, tá? Então, aqui é um mapa do Brasil com os principais destinos de exportações por estado, por unidade federativa. Eu estou colocando o Brasil no meio aqui. Então, olha a relação dos estados, com quem eles mais se relacionam, com quem eles mais se exportam, com a China. Ainda no contexto da geografia econômica relacionada ao Brasil, a gente tem uma desvalorização do real frente ao dólar. O que acontece para desvalorizar uma moeda frente ao dólar? É falta de dólar no seu território. Se está faltando dólar dentro do território, basicamente está faltando investidor dentro do país. Então, o investidor para de investir no Brasil, então para de vir dólar para o território nacional. Tudo bem? Com essa diminuição de investimento, ela ocorre por quê? Basicamente, ela funciona através de taxas de juros. Essa taxa de juros é a taxa Selic que vai balizar os juros que ocorre no território nacional. Então, eu vou dar um exemplo bem facinho. Então, eu chego aqui e empresto R$50 para você. Se eu empresto R$50, eu vou querer uma taxa de juros, né? A cada mês eu vou ganhar uma porcentagem por deixar esses R$50 com você. Então, eu emprestei R$50, mas a cada mês você vai ter que me pagar R$10 de juros. Depois de 5 meses, você me pagou R$50 de juros e o dinheiro ainda está com você. Para mim, para o investidor, é muito melhor você ficar com o dinheiro que eu emprestei e eu ficar ganhando, lucrando aqui com juros. Tudo bem? Depois de 10 meses, eu já dobrei o dinheiro que eu tinha investido. Então, é mais produtivo eu emprestar com juros altos do que com nada de juros. Por que um país recebe esse dinheiro e paga juros aí a vários investidores? Basicamente porque ele precisa de uma grande quantia para bancar a construção de infraestrutura, para bancar a saúde, educação e dentre outros gastos. Em 2016, a taxa de juros era quase 15%. Então, o investidor ele ganhava 15% aí por emprestar um dinheiro para o Estado brasileiro. Depois ele diminuiu para 7%, então caiu pela metade os juros que o investidor ganhava.
E daí depois, agora, atualmente, cai para 3,75. Imagine, que investidor que vai deixar o dinheiro rolando aqui no território brasileiro. Então, por isso que você diminui investimentos e os investimentos vão para outros lugares. Claro que não é só culpa dessa taxa Selic. Essa pandemia, ela deixou nebuloso todas essas atividades econômicas. Nenhum investidor vai colocar dinheiro em algum setor se não tiver tanta certeza e se o ganho não for tão alto nesse contexto aí de pandemia, né? Então, agora mudando um pouco, vamos para a geografia ambiental. A geografia ambiental vai analisar a melhora ou a piora da degradação do ambiente, da degradação da natureza. Com o isolamento, houve uma diminuição da produção industrial e da circulação de transportes. Tranquilo. Essa produção industrial e esses meios de transportes utilizam combustíveis fósseis, que têm uma emissão de gás carbônico no seu desenvolvimento. Quando você diminui a circulação de transporte e a produção industrial, você vai diminuir a emissão de gás carbônico e vai diminuir os particulados na atmosfera. Com isso, vai diminuir a poluição. Então, basicamente, com a pandemia, começa a ter uma recuperação de alguns ambientes, de algumas áreas do mundo. Então, aqui no contexto da indústria, na produção industrial e da circulação, Wuhan foi o epicentro, o início dessa contaminação da pandemia. Aqui, em 2019, em janeiro, fevereiro e final de fevereiro, a gente vê muita emissão de dióxido de nitrogênio. Isso tudo pela emissão de indústrias e de transporte, tá? De caminhão, trem, automóveis. Depois de um ano, aqui, isso em janeiro, de 1 a 20 de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro e depois o resto de fevereiro, há uma estagnação da produção industrial em Wuhan. Olha a China. A região aqui sudeste da China, o Oceano Pacífico, olha aqui, isso em janeiro e em fevereiro, coisa de um mês para toda a produção industrial deles. Depois eu vou falar mais como que conseguiu ter essa estagnação dessa produção industrial. Na Europa, então isso em março e abril de 2019, depois março e abril de 2020. Há uma diminuição de quase que 50% da emissão de dióxido de nitrogênio. Isso, obviamente, vai afetar a natureza, vai se recuperar, mas é uma coisa momentânea, tá? Não tem como pontuar falando que melhorou a vida no mundo. Então, aqui em São Paulo, a atmosfera, antes com vários particulados na atmosfera e agora sem nada, com a diminuição da produção industrial em certo momento de tempo. Aqui com alguns animais selvagens voltando ao que era o ambiente natural deles, quando teve uma produção, a expansão urbana, aqui deve ser um país asiático, você tem uma expansão, os animais voltando para essas áreas porque não tem tanta gente circulando nesses ambientes. Isso vocês vão ver em várias reportagens na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, animais vindo para a cidade para passear. Quanto ao contexto da geografia cultural, a geografia cultural vai analisar basicamente as diferentes culturas, as diferentes religiões nas diferentes sociedades e o que ela impacta na sociedade e nas relações humanas. Os povos orientais, a gente vai perceber que eles seguem e confiam mais no governo. Eu estou falando do Oriente em relação ao Ocidente, não estou falando nem Brasil, nem Estados Unidos. A maior parte dos povos asiáticos, eles acreditam nas suas lideranças e eles acataram mais o isolamento. Deu para perceber que o isolamento era quase que total. Claro que às vezes tinha algumas pessoas que não respeitavam esse isolamento e daí tinha uma medida meio brusca do Estado, desses estados chineses. Há uma maior quantidade de pessoas utilizando máscaras e, através desse isolamento, há uma estagnação desse contágio. Esse contágio acaba sendo menor. Então, por exemplo, você não tem mais uma expansão crescente ali nos países asiáticos, principalmente aí relacionada à China, Coreia do Sul, Vietnã, Japão e Singapura. O que vai se relacionar a isso? Basicamente, a uma doutrina do confucionismo. Confúcio,
lá de 540 a.C., ele dizia, e os povos orientais, eles seguem um pouquinho dessa doutrina, ele dizia o quê? Os governantes devem amar o povo como verdadeiros pais, e a população deve ser obediente e humilde como os filhos. Então a população, ela vai enxergar os seus líderes, os seus políticos, como um pai, que deve conhecer muito mais da vida do que a gente. Então a gente tem que respeitar o que eles decidem pela gente. E os líderes também, eles sabem que são considerados os pais dessa sociedade e eles precisam sempre pensar no melhor para a sua população. Confúcio vai dizer também que os seres humanos devem amar o próximo e viver em comunidade. Então, nessa questão aí de trabalhar a atividade humana em comunidade, por exemplo, uma pessoa jovem não vai se contaminar e não vai se adoecer. Então, como ela pensa em comunidade, ela pensa que se eu for andar por aí e ficar em festa, eu vou contaminar uma outra pessoa, às vezes o meu vô ou um vô de outra pessoa, e isso vai ser ruim, né? Porque nós vivemos em coletivo. Se a próxima pandemia só atingir os novos, então as pessoas mais idosas vão ficar andando por aí, porque não atinge elas. Então, se você pensa no coletivo, em comunidade, você teria um outro pensamento. E isso acontece ali relacionado ao Confúcio. Outra questão aqui, por fim, da questão da geografia cultural, é a valorização da tradição. Não só os povos orientais, mas também comunidades indígenas, algumas comunidades tidas como primitivas, um termo pejorativo, mas que não cabe uma discussão porque ela é mais profunda. Essas sociedades, elas têm uma relação com o ancião, com a população mais idosa, com a população mais vivida, que é uma pessoa, como ela viveu mais, ela sabe mais e ela tem muito a nos oferecer. Não é uma pessoa descartada, como as populações, de forma generalizada, tá? As populações do Ocidente veem as populações idosas. Então, é um asilo, é uma casa de repouso. Não é o idoso ali participando em comunhão com as outras pessoas, porque ele tem muito a ensinar, né? Ele viveu 70, ele viveu 80 anos. Então, todos esses pontos aí relacionados à doutrina do Confúcio vai fornecer, vai respaldar teorias de que por que o Oriente conseguiu brecar, frear muito mais essa pandemia do que os países ocidentais. Outra questão aqui é relacionada à geografia do turismo. Então, a geografia do turismo vai analisar os impactos do turismo e as potencialidades do turismo. Então, aqui, por exemplo, as regiões do Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia, além das atividades econômicas e industriais, tem o turismo como setor importante para a economia desses países. Com o início do isolamento, começou a diminuir a circulação de pessoas. Com a diminuição da circulação de pessoas, o que vai acontecer? A economia desses países vai sentir, vai ter uma freada, né? Na entrada de dólares. Outra questão é que alguns animais selvagens começam a chegar nessas áreas turísticas. Então, surgem, por exemplo, tartarugas enormes começando aí no litoral da Índia, onde há 30 anos não tinha. Então, essas tartarugas começam a desovar em regiões que há 30 anos não tinha tartaruga. Por quê? Porque não tem mais turista nessas áreas. Outra questão é os animais que se alimentavam das comidas trazidas pelos turistas, principalmente aqueles macacos que eram tratados até como ladrões, né? Que tem vários vídeos eles roubando mochila, roubando lanche dos turistas. Não tem mais turista, não tem mais alimento. O que está acontecendo na Tailândia, que é essa imagem? Os macacos estão montando gangues, uma disputando com outras em busca de alimentos. Isso tudo a geografia do turismo pode discutir. Então, outra questão aqui que é interessante é em Veneza. Então, a menor circulação das gôndolas por esses canais aqui em Veneza, a menor quantidade, na verdade a diminuição quase que 100% de cruzeiros e transatlânticos em Veneza faz com que a água fique cristalina. Alguns até falam que tem alguns animais, peixes, golfinhos passando por esses canais. Por quê? Há uma diminuição de circulação e de contaminação e de rejeitos que vão ficando por essas áreas. Outra questão aqui é a geografia da população, relacionada à demografia.
Então, muitos falam que vai haver uma diminuição, uma mudança da pirâmide etária. Acredito que não, porque imagine 200 milhões no Brasil, vai morrer bastante idoso, mas não vai morrer tanto que vai mudar a pirâmide etária, que a gente não vai ficar mais envelhecido. Tem muito idoso no mundo para achar que vai mudar a pirâmide. Vai afetar, obviamente, mas não vai alterar tanto a pirâmide etária. Não vamos precisar mais de reforma da Previdência. Não faz sentido isso. Uma questão importante aqui que trazem é esse fenômeno baby boom. Na verdade, seria uma explosão de bebês. O que vai acontecer? As empresas, as indústrias de clínicas de anticoncepcionais, elas fecharam. Se elas fecharam, vai ter menos anticoncepcional aí no mercado. A ONU, o Fundo Populacional da ONU, calcula que 47 milhões de mulheres estão sem esses anticoncepcionais. Se essas mulheres estão sem esses anticoncepcionais, provavelmente elas, há a possibilidade de elas terem filhos. E isso vai causar um aumento dessa quantidade de bebês para o próximo ano aí. Outra questão é o aumento da violência doméstica. Com as pessoas em isolamento, começa a ter uma violência de homens contra mulheres, de mulheres contra homens também, mas é uma minoria, né? Então, há vários programas, há várias campanhas de ONGs que começam a fornecer ajuda, fornecer apoio a essas mulheres que estão sendo violentadas fisicamente. Outra questão é a violência doméstica de adultos contra crianças. Se elas estão cercadas, essas crianças que estavam na escola de manhã e às vezes em período integral, agora elas estão 100% dentro de casa. E começa a ter uma maior quantidade de violência física e violência sexual. Então, para quem, e como somos dos funcionários relacionados à educação, é importante a gente ficar atento no retorno às aulas a alguns sinais. É óbvio que a gente não tem uma especialidade psicológica, mas acaba sendo a maior quantidade de acusações e de percepções acontece na escola, de percepções a esse tipo de violência física e sexual. Então é um importante tema também. Outra questão aqui relacionada à geografia da população é a desigualdade econômica ou desigualdade socioeconômica. Então, o que foi falado, e assim, às vezes até é ruim tratar disso, mas é importante dizer, o que se falava era, quem que trouxe o Covid para cá foram os ricos, porque eles que viajam para fora. Mas ela viria de qualquer jeito, viria às vezes por comércio, por transporte de qualquer coisa. Chegou aqui, beleza, a gente tem que trabalhar isso. O que se pensava era que só as populações mais ricas seriam contaminadas, mas não. As populações mais pobres começam agora a ser cada vez mais contaminadas. Por quê? Densidade demográfica. Então, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, a quantidade de pessoas dentro de um espaço é muito maior nas regiões periféricas do que em regiões mais ricas, por exemplo, condomínio fechado. Você tem mais gente numa favela do que num condomínio fechado. E, obviamente, elas vão ser mais contaminadas. Se você está priorizando, você está solicitando que essas pessoas fiquem isoladas, casas que têm 10 pessoas não vão conseguir se isolar. Outra questão são os trabalhadores informais. Alguns tipos de trabalhos conseguem ficar trabalhando de casa, e outra com trabalho de carteira assinada ou concursado, você tem uma segurança maior. Por exemplo, no máximo diminui o salário, mas você não acaba o salário. Esses trabalhadores informais, autônomos, por exemplo, comerciantes, na região do Calçadão, por exemplo, essa população ela tem que circular para vender. Se não tiver gente passando lá, esses trabalhadores não vão vender. O que vai acontecer? Vão passar fome. Então, esses trabalhadores informais, até já acontece um discurso de que eu prefiro morrer com barriga cheia do que morrer com barriga vazia. Então, esses trabalhadores informais, que são a maior parte das populações periféricas, vão ser atingidos. Outra questão é a capacidade operacional do Sistema Único de Saúde. Ele está recebendo cada vez mais carga.
E isso vai ser afetado em alguns ambientes, em alguns locais. Por exemplo, Brasilândia, que é o bairro que está tendo maior contaminação de pessoas no Brasil e em São Paulo. Brasilândia é um bairro de São Paulo. Imagine um bairro com 260 mil habitantes. Esse bairro, ele não tem hospital, ele só tem 17 postos de saúde. Se eu pensar em 10% dessa população, 26 mil habitantes. Se 10% ficarem doentes, vai ser 26 mil pessoas no posto de saúde. Se for 5%, vão ser 13 mil nos postos de saúde. Imagine, dá quase 1.000 pessoas por posto de saúde. Que posto de saúde que aguenta? Então, vai ser um problema isso. Outra questão é o aumento da desigualdade econômica que vai ser causada no mundo. Aqui o ponto, educação. Então, as escolas particulares, as escolas privadas que estão tendo esse ensino à distância, os alunos eles continuam estudando. Obviamente que não é a mesma coisa que em loco, ao vivo, mas estão tendo essa relação com o ensino. As populações que estão estudando em escola particular, sem esse estudo remoto, ou estudando em escola pública, estadual, municipal, federal, eles ficaram um tempo fora da escola. E isso, obviamente, esse tempo fora do ensino, você vai ver o reflexo disso lá quando for procurar emprego ou quando for prestar um vestibular. Pessoal que está no 3º ano e não está tendo aula, imagine em vestibular. Outra questão é a falta de emprego, então a falência de milhões de empresas. Isso, obviamente, vai afetar socioeconomicamente essas regiões, e uma menor circulação de pessoas vai afetar o trabalhador informal. A Organização Internacional do Trabalho, que é uma instituição da ONU, da Organização das Nações Unidas, diz que vai haver uma queda no primeiro mês de 60% dos rendimentos dos trabalhadores informais. Ou seja, nesse primeiro mês, um cidadão que recebe R$1.000, ele vai passar a receber R$400. Isso se o cara receber R$1.000, porque no Brasil 50% da população brasileira não recebe R$1.000. Então, imagine a diminuição da renda dessa população mais pobre. Então, por isso que vai ter um aumento da desigualdade. Aqui é São Paulo, então eu tenho mais o norte de São Paulo, tá? da cidade de São Paulo, aqui seria o sul da cidade de São Paulo, zona leste, zona norte. A região oeste é uma população onde tem jardins, por exemplo, aqui, ela é uma população que não está sendo tão contaminada assim. Foi contaminada, mas a mortalidade não é alta. A mortalidade é alta nessa região, na zona leste, onde acontece 48, 52, 35 mortes ali nessas regiões. São as regiões periféricas, por isso que estavam afetadas aí, devido à densidade demográfica dessas regiões. Outro ponto são as desigualdades raciais, que acaba sendo uma desigualdade social. Então, isso foi visto primeiro nos Estados Unidos, várias reportagens falando disso. A população negra nos Estados Unidos, ela é 20% da população e acaba sendo 70% das mortes por Covid lá. Então, se você tem 20% da população e ela equivale a 70% das mortes, está desigual. No Brasil, a população negra começa a ter uma maior mortalidade. Aqui, dado de 10 de abril e passa a ser 26 de abril. Então, a população parda e preta, que vai ser negra, considerada negra no IBGE, vai começar a aumentar a mortalidade, porque ela está chegando agora nas regiões periféricas, nas periferias das cidades. Em São Paulo está começando agora essa contaminação. E aí, por fim, a geografia da saúde. A geografia da saúde, que é a cartografia das contaminações ou desse isolamento. Então, cartografia do isolamento social ou não. Quando a gente tem um aplicativo, a gente baixa o aplicativo por celular, a gente libera fotografia, agenda e às vezes o GPS. Então, esse aplicativo ele vai ter essa informação do GPS para ele. E esses aplicativos venderam essa informação de GPS para essa empresa, in loco. Essa empresa in loco, ela fez o quê? Um índice de isolamento social. Nesse mapa aqui você vê o quê? Goiás tendo 56% de isolamento e o resto dos estados brasileiros
com menos que 50% de isolamento. Lembrando que é 1º de abril, o dado, não é mentira, mas é 1º de abril. Um mês depois, obviamente, vai ter uma diminuição desse isolamento. Há uma diminuição da preocupação e uma diminuição desse isolamento. E outra questão, uma cartografia dos casos, dessas rotas de dispersões do Covid ou dessa pandemia. Então, aqui em São Paulo, que é onde tem mais contaminação, a disseminação, os eixos de dispersão desse vírus acontece em São Paulo e, obviamente, vai pelas rodovias. As pessoas vão circulando mais e vai começar a contaminar os grandes e médios centros. Então, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Bauru, começa a ter uma maior quantidade de contaminação. Aqui, um mapa do Instituto Federal do Sul de Minas ele realizou quase que o Sudeste inteiro e excluiu aqui Espírito Santo. Então, tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Onde vai ter maior contaminação? São Paulo, Rio de Janeiro e BH, obviamente, porque tem maior quantidade de pessoas. Mas o interessante desse mapa é que ele mapeou também as áreas de circulação, de maior relação entre os estados. Aqui no sul de Minas, em Juiz de Fora, uma interessante relação com o Rio de Janeiro. Aqui em Extrema, próxima a Campinas, com Minas Gerais. E outra, aqui na nossa região, Uberaba, muita gente de São Paulo transita para entrar no estado de Minas Gerais e seguir para Goiás, ou ficar em Minas Gerais. Então, essas áreas poderiam ser apontadas como áreas prioritárias para fazer, às vezes, barreira sanitária de testar pessoas ou ver a temperatura das pessoas, porque isso é uma circulação. Minas Gerais não está tendo muita contaminação, se for pensar assim. São Paulo pode passar essa contaminação para o estado de Minas, então é importante pensar sobre isso. Então, gente, eu finalizo aqui. Vocês percebem que tem diversas formas de analisar uma determinada temática e atual, como a pandemia do Covid-19, em relação à geografia. Então, isso é interessante porque você traz o aluno a perceber, de certo modo, a importância da geografia. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e-mail para o e-mail institucional da Casa do Educador, que é pedroneves@edu.uberabadigital.com, e daí tem 2 Instagram. Tem esse Instagram geografia.doc, que eu coloco algumas informações relacionadas à geografia, e eu também tenho esse canal Humanos. Esse @canal Humanos é um grupo de professores das ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, que a gente discute essas ciências humanas de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar. Beleza? Qualquer coisa, estamos aí. Até breve.